Oi pessoal, meu nome é Rômulo, trabalho na Universidade Federal de Rondônia e hoje nós vamos falar mais um vídeo, a respeito do Chat GPT e o impacto que essa ferramenta de inteligência artificial pode, a gente não pode prever, mas alguns aspectos desse impacto na docência. Então são mais reflexões, pontos para que a gente possa discutir e repensar como essa tecnologia pode ou irá afetar a docência. Então vamos explicar mais ou menos o que é a ferramenta, para quem ainda aí não conhece o que é o Chat GPT. É uma inteligência artificial particular, própria na confecção de textos, na elaboração de textos, onde você vai abrir um chat e nesse chat você vai escrever uma pergunta e ele vai responder articulando informações num banco de dados. Ele vai trazer essas informações do banco de dados e vai redigir e vai processar em forma de um texto. Parece simples, mas é surpreendente. Tem um vídeo aqui no card onde eu já comento sobre isso. Então, basicamente, ele vai processar essas informações, tirar daquele suporte de informação do banco de dados que ele tem e vai reescrever aquilo, vai organizar aquelas ideias, vai elencar, vai hierarquizar, vai construir parágrafos. Bem, de certa medida, até o presente momento, o que a gente tem visto, que eu testei várias vezes e passei para várias pessoas, é um produtor de texto. É uma ferramenta que pega a informação, que coleta a informação e que vai construir textos, parágrafos organizados, vai redigir esses períodos com uma gramática de grande qualidade. Basicamente, a produção do texto ela é feita por padrões. Então, ele vai estatisticamente buscando padrões, tentando entender padrões linguísticos. Então, por métodos estatísticos, por métodos de análise desses padrões de escrita, então, essa palavra vai junto com essa, outros usam dessa forma, outros usam, ele vai hierarquizando, Esse advérbio vai vir aqui, é uma gíria que ele vai construindo, que ele não sabe. Tudo isso forma um padrão de linguagem, que é um padrão ali próximo da norma culta, próximo da norma vigente de escrita, vai sendo alimentado justamente por nós que estamos usando, que estamos testando. Então, ele é uma inteligência na medida em que ele produz textos, mas que ele vai sendo alimentando pelas nossas próprias interrogações. Então, quanto mais você e eu está sempre ali alimentando o chat, mais ele vai aprendendo, mais ele vai coletando padrões. Hoje já falam em 100 milhões de usuários. Ele vai coletar esses padrões, ele vai sendo testado, vai aprendendo. Então, esse é o fator, talvez, que eu coloco como inteligência artificial, essa facilidade que a máquina vai ter de aprender. Então, esse eu acho que é um ponto do vídeo relevante, E isso implica até na nossa própria docência, de trabalhar contextos gramaticais, contextos de língua, contextos de norma, contextos de padrões de escrita inteligíveis. Mas não é exatamente disso que a gente vai falar de modo mais geral, que se ele produz textos a partir de informações, ele tem um banco de dados gigantesco, ele está conectado a um banco de dados, nós poderíamos dizer que é uma revolução cognitiva. O Chat GPT ele pode ser como uma das ferramentas de inteligência artificial, uma das ferramentas de inteligência artificial que estão sendo usadas no exato momento. A gente está falando de uma revolução cognitiva. Por que a gente está falando de uma revolução cognitiva? Porque a forma como a gente aprende, a forma como a máquina aprende, a forma como nós utilizamos esse conhecimento. Uma das primeiras revoluções é o livro, A forma como a gente lê o livro. O que antigamente era feito coletivo, em voz alta, com todo mundo, agora é feito pelo livro individualmente. Foi uma grande revolução, uma grande forma de como as pessoas aprendiam e aprendem. Depois a gente teve a revolução da internet, que é a conexão, A gente teve uma conectividade, e isso foi uma revolução gigantesca. Agora a gente está falando não só de passivo, a gente está falando da Web 2.0, Web 3.0, onde a gente modifica a web, a gente modifica as interações, a gente constrói sites, a gente constrói demanda, constrói algoritmos, vai ser a nossa possibilidade de intervir nos algoritmos. Aí o Web 2.0 ou 3.0. Bem, claro que se houve uma modificação cognitiva, pela ótica da maneira como a gente vai aprender, da maneira como a gente vai usar a informação, vai usar o conhecimento,
vai ter implicações, porque o chat, assim como outras ferramentas em forma de chat, vão fazer uma parte do trabalho que necessariamente a gente teria que fazer. Então, basicamente, a gente tem, quando pesquisa pelo Google, a gente elenca os sites e nós temos que ir lá prospectar essa informação. Por mais que o Google elenque, mas a prospecção é nossa. Nós que temos que ir lá e classificar, recolher informação, citar, processar aquela informação, parafrasear. Então, a gente tem um esforço cerebral muito grande. Com o chat, ele vai simplesmente pegar e fazer esse processamento. Ele vai prospectar a informação, vai organizar essa informação, vai hierarquizar essa informação e vai redigir essa informação, vai processar e dar para a gente já o produto final. O que vai demandar menos esforço cerebral para a gente. É o que acontece com o GPS. Então, quando a gente fala do GPS, já é um mecanismo que nos guia. A gente já não tem aquela preocupação de perguntar para onde a gente vai, a gente já não tem aquela preocupação de saber, de inferir, de usar os nossos elementos sensoriais para a gente saber, para nos localizar através dos métodos rudimentares, né? E a gente se doa praticamente completamente para o GPS. Então já é uma cessão de ceder, né, a nossa inteligência para aquela informação. Então a gente está falando de uma revolução cognitiva, de uma revolução do modo de usar a nossa capacidade intelectual, onde a máquina vai aprender muito e a gente vai acabar aprendendo menos. Necessariamente a gente prospecta a informação, o trabalho da humanidade, o trabalho da educação, o trabalho da docência é prospectar a informação, captar aquela informação, torná-la didática, torná-la pedagógica e oferecer para as pessoas numa escala suficiente, né, numa sala de aula, por exemplo, numa orientação individual, num vídeo, para que a gente possa consumir essa informação, para que a gente possa absorver essa informação e transformar essa informação em uso prático, em uso cultural, em uso moral, em uso de valor. Então, é claro que a gente está cedendo isso para a máquina e a máquina vai aprender cada vez mais, então nesse processo a gente tem um processo não equiparado e talvez até perigoso. E aí onde entra a educação? Onde entra a docência especificamente aí? Bem, o modo como a gente aprende, o modo como a gente ensina, com o chat, eu acho que é uma oportunidade de a gente repensar o modo como a gente vai ensinar e como a gente vai aprender. Né? No final do vídeo eu vou dar a minha opinião de uma ameaça real ou não. Tá? E aí eu comento com vocês. Mas, a priori, a gente, olhando como a inteligência artificial do computador aprende, como ela se alimenta de informação, no caso do chat, como ela se alimenta de formas linguísticas, de informações, porque ela já tem acesso ao banco de dados, mas a forma como ela pesquisa, a forma como ela organiza, a forma como ela escreve, a forma como ela caracteriza o seu estilo, talvez seja um dado importante para a gente entender isso na sala de aula. Né? Então, a gente que é professor de língua portuguesa, né? Como que essa máquina vai adquirindo padrões, como que ela vai aprendendo, como que ela vai se alimentando. Né? Então não é que a gente está se comparando à máquina, mas esses processos, esses procedimentos a gente deve entender. Como que a mente humana também constrói esses padrões, qual a forma mais fácil. Eu sempre digo que nós, professores de português, e os alunos que estudam a língua portuguesa, a gente tem que estar mergulhado no idioma. Né? A gente se mergulha no idioma e mergulhado nele, no meio da língua, é que a gente vai aprender, porque a gente faz uso dela, como extensão do nosso corpo. Então, o contato articulado e constante, regular e processual com a língua é que vai nos desenvolver. Tá? Essa é uma premissa que a gente está vendo na inteligência artificial. Mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos questionar aqui alguns pontos que eu acho que a tecnologia de uma inteligência artificial no presente momento que a gente tem acesso, ela não seria um risco ainda para um professor. Primeiro porque para a gente ter um construto completo, um docente completo, a gente parte de um banco de dados que a internet tem, que a inteligência artificial tem, acima do professor, ok? Esse poder de processamento, de aprender, de digitar, de formatar, de fazer o texto, de organizar as ideias, realmente ele tem, mas ele não tem a quantidade de sensores que nós professores temos. Então essa capacidade que a gente tem de sentir a sala de aula, de ver a avaliação individual de cada aluno, de entender o clima da sala, os alertas que estão compostos na prática docente. Então tudo isso é uma característica muito inerente ao ser humano e à nossa característica humana, porque nós temos
além dos 5 sentidos, 5 sensores que falam que temos, há pesquisas aí avançadas que falam que nós temos mais de 15 sensores. 15 sensores que nos habilitam a ter uma visão muito mais poderosa do que uma inteligência artificial dessa que se alimenta com menos sensores ou com uma mentalidade pré-definida. Então, essa capacidade que a gente tem de sentir o ambiente, de gerir a sala no seu aspecto humano, com seus prós e contras, com o seu imponderável, é uma arma que essa inteligência vai demorar muito para conseguir atingir. Talvez ela esteja caminhando mais do que ela mostra, mas talvez ela não vai chegar. Um segundo ponto é a respeito da interatividade. A interatividade ela não só é mecânica, né? A interatividade ela também é feita por conexões que a gente ainda não conhece. O filme Interestelar aborda uma conexão, é um filme muito sério, um filme muito baseado em ciência, na conexão do pai e da filha, naquele amor que nutria, uma conexão que a física não consegue explicar. Então essa conexão, que é a interação humana, ela ainda foi pouco estudada. Uma inteligência artificial que copia o padrão humano, mas esse tipo de padrão humano ainda foi pouco estudado. Nós ainda não conhecemos, então imagina ensinar isso para o computador. Porque nós ensinamos para o computador, existe um cérebro por trás da inteligência artificial, né? Na medida em que ela de repente dominar a criatividade e a iniciativa, aí a gente começa a ficar um pouco com medo. Mas por trás daquela inteligência, ela é um fantoche daquilo que a gente já programou para ela fazer, de padrões que a gente já inseriu para ela fazer. A preocupação é que ela realmente vai aprendendo. Então a interação humana, o seu aspecto de afetividade, de espiritualidade, é muito mais amplo do que uma inteligência artificial possa compreender ainda nesse estágio, e nós, inclusive, seres humanos, ainda estamos tentando compreender esse nível de interação, esse nível, o sentimento, a afetividade, a simpatia ou a antipatia, de um modo geral, o amor, a afetividade ainda tem muito para ser trabalhado. Então, isso são limitações em nível de sensores que essa inteligência artificial, claro, que ainda vai ter que trilhar um caminho muito grande. Do ponto de vista do digital para o analógico, é claro que com o avanço da teoria da informação, sistemas de informação, tecnologias da informação, a gente teve abundância de informação, né? A gente vive hoje soterrado de informação. Só que informação não é conhecimento. Porque o conhecimento é quando você pega a informação e aplica. Vou deixar outro vídeo depois para a gente comentar com isso. Então, a gente está soberbado. É claro que uma ferramenta como essa do ChatGPT, ela vai facilitar muito a vida da gente, porque ela vai trazer já empacotado, pronto para o consumo. Os ingredientes que estão na floresta, ela vai trazer e vai fazer um prato para a gente, e isso vai gerar um certo desaquecimento mental, como acontece, por exemplo, o Nicolelli comenta num vídeo, vou deixar até o link aqui, de um exemplo em Londres dos taxistas, que usam só o GPS, e a nova geração que usa só o GPS não tem a mesma articulação que tem a antiga geração que não usava o GPS e que conhece Londres com a palma da mão. Então, acho que hoje, assim, para fechar, acho que quando essa tomada de força da inteligência artificial também vai promover uma retomada de algumas coisas do analógico, do debate, da conversa, da conversação, da escrita manual, né? De certas coisas analógicas que vão fortalecer esse cérebro por trás dessa nova tecnologia que vai acontecer. Então, assim, não há respostas definitivas, mas nesse vídeo eu coloco alguns pontos para a gente repensar essa revolução cognitiva que a gente vai passar, essa ideia de que o computador vai aprender mais do que a gente, isso é muito importante a gente analisar, né? Vou colocar 2 links de 2 vídeos que eu achei interessantes aqui, que fundamentam de certo modo a minha fala. Bem, acho que comentem aí o que vocês acham, né? Acho que vai demorar muito ainda para essa tecnologia substituir o professor, muito para ela substituir, até porque ela mimetiza o nosso comportamento numa parte dele, né? Ela faz aquilo que o cérebro humano está para fazer, então ela está no nível muito aquém daquilo que é o ser humano, do que é o despertar do ser humano para o conhecimento e para o viver. Então acho que está ainda muito caminho a percorrer, mas temos que ficar sempre atentos. E na verdade nós também aprendemos com a máquina, nós entendemos como ela funciona, como que ela aprende, para nós também crescermos enquanto seres humanos, ok? Coloca o que vocês acham aí, comenta. Se você gostar do conteúdo nosso sobre semiótica, sobre linguagem, literatura, tudo ligado às letras, se inscreva no nosso canal, tá? Compartilhe com as pessoas aí, vamos discutir sobre esse ponto. O comentário de vocês vai ser bem-vindo, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando. Fechou? Abraços semióticos a todos, até o próximo vídeo falando desses ou de outros temas aqui no nosso canal.